Fala pessoal, tudo tranquilo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Matheus Ferraz. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Me sigam nas redes sociais, Instagram, TikTok, X, @MatheusFerrazF, para acompanhar um pouquinho mais sobre temas de direito empresarial. E óbvio, compre no link da Amazon abaixo para ajudar o nosso trabalho. O tema do vídeo de hoje é uma dúvida muito comum das pessoas a respeito de certas siglas que costumam aparecer no nome das empresas. Então, a gente vê muito LTDA, SA, ME, PP, MEI, mas afinal de contas, o que cada uma dessas siglas significa? Nesse vídeo eu vou explicar bem direitinho para você nunca mais esquecer e, óbvio, evidentemente aprender por que existem essas siglas e de que forma elas influenciam o dia a dia do seu empreendimento. Bem, toda empresa ela precisa ter um nome. Por que ela precisa ter um nome? Primeiro, para que as pessoas a identifiquem, né? Para que ela seja identificada na junta. Toda pessoa precisa de um nome, toda empresa, sendo pessoa, precisa também de um nome. E o nome, ele reflete certas características da empresa. Então, por exemplo, se a empresa é uma empresa de responsabilidade limitada, ou seja, o sócio, em regra, não responde pela dívida da empresa, é necessário que aquilo conste de alguma forma no nome empresarial. Por isso é que toda empresa que seja limitada, que seja uma sociedade de responsabilidade limitada, ela precisa ter aquele vocábulo LTDA. Aquilo ali significa limitada, ou seja, quem for negociar com a empresa, quem for firmar um contrato, sabe que o sócio não responde pelas dívidas da empresa, em regra. Existem exceções, mas normalmente não. Normalmente, se a empresa esgotar o patrimônio dela, acabou. O sócio não vai poder responder por aquele débito. Da mesma forma, a sociedade anônima. A sociedade anônima ela também é uma sociedade de responsabilidade limitada. Mas qual é a diferença da sociedade limitada para a sociedade anônima? É uma diferença, sobretudo, de questões de governança. A sociedade anônima ela está submetida a muito mais fiscalização do que a sociedade limitada. Primeiro que a sociedade anônima ela se rege por um estatuto, ou seja, ela é mais impessoal. O estatuto não vai ter o nome dos sócios, o estatuto só vai ter as regras do funcionamento daquela sociedade. Justamente porque na sociedade anônima a figura do sócio, a partir do momento em que o patrimônio já foi integralizado, ela perde importância. Então você pode negociar a sua ação sem que isso impacte o dia a dia da empresa. O que é muito diferente na limitada, porque em geral, quando um sócio ele entra na sociedade limitada, ele é contratado em razão da sua expertise, em razão de características pessoais, sejam elas profissionais, né? Sejam elas de competências, sejam elas de afinidade mesmo. Os sócios eles se reuniram ali por uma razão, porque eles têm uma determinada afinidade. Então, a priori, existe essa separação entre a limitada, que seria uma sociedade com um vínculo pessoal mais forte, e a sociedade anônima, que tem um vínculo mais impessoal. Evidentemente que, na prática, existem sociedades limitadas de grande porte, que são impessoalizadas, e existem sociedades anônimas familiares de pequeno porte, que muitas vezes têm um caráter pessoal muito nítido. Isso aí dá muito problema quando você vai dissolver as sociedades anônimas que são fechadas. Por quê? Porque a sociedade anônima, em regra, ela é estranha ao instituto da dissolução. Justamente por quê? Porque a sociedade anônima ela é impessoal. O sócio que não quer permanecer na empresa, ele vai lá e vende a ação dele, negocia a ação e vai embora. É muito diferente da limitada, em que você precisa entrar com ação judicial ou então negociar como é que esse pagamento dos haveres ele vai acontecer. Então a principal diferença é essa. SA, geralmente um caráter pessoal, um caráter impessoal, grande porte, e uma sociedade que geralmente é feita para grandes empreendimentos, porque outra coisa, a SA ela pode acessar o mercado de capitais. Então a SA ela pode abrir capital na bolsa, ela pode emitir debêntures, que são documentos de dívida, né? Então ela tem uma capacidade de atrair recursos muito maior do que a sociedade limitada. É verdade que a limitada pode, por exemplo, emitir notas comerciais, mas como se trata de um instituto novo, ainda não existe uma prática aqui no Brasil da emissão desses papéis.
E óbvio, uma sociedade limitada ela não pode emitir debêntures, ela não pode abrir capital na bolsa. Então ela é geralmente usada para empreendimentos de médio porte e empreendimentos de pequeno porte. Feito esse esclarecimento entre a diferença de limitada e SA, vamos para MEI, ME e EPP. Bem, o MEI significa microempreendedor individual. O MEI é o empresário individual na prática. É uma pessoa que ali ela é pessoa física, mas ela constitui um CNPJ e nesse CNPJ ela vai concentrar ali uma determinada atividade. Mas o MEI, ele não tem responsabilidade limitada. A responsabilidade do MEI, ela é direta e ilimitada. Então me responde com os seus bens pessoais pelas dívidas que contrair na condição de empresário. E o MEI tem um limite de faturamento, que é o limite de R$81 mil. Veja, o MEI tem uma função muito mais do ponto de vista tributário, do ponto de vista, por exemplo, trabalhista, do ponto de vista previdenciário, porque o MEI tem determinados benefícios, quanto a pagamento de tributos, quanto a questão de fiscalização, por exemplo. O MEI ele pode contar com a dupla visita, por exemplo, quando vai um fiscal do trabalho, ver se aquele indivíduo que trabalha para o MEI é CLT ou não. Então o MEI tem esses benefícios, mas o MEI ele tem um limite de faturamento e uma limitação de responsabilidade, o que é um problema para ele. Já a ME é a microempresa, mas também pode ser o microempreendedor. Então, a microempresa ela vai ali de 81 mil até 360 mil. Então, a partir dentro desse limite é ME. E uma limitada pode ser ME, porque veja, a ME é uma sigla que tem relação com o direito tributário e com o Simples Nacional, que é um regime tributário entre os regimes tributários que existem no Brasil. Então, a ME tem mais um fim de identificar aquela empresa como detentora de determinados benefícios, certo? Então, você tem também, né, dentro da ME, mais simplificação no pagamento de tributos, uma questão de ter uma fiscalização mais tranquila, a questão de também ter determinados benefícios, por exemplo, benefícios concedidos pelo Estado, que são exclusivos para empresas que estão nesse enquadramento. E a EPP, que é a empresa de pequeno porte, vai de 360 mil até 4,8 milhões. Então esse é o limite da EPP, que é a empresa de pequeno porte. Então essas siglas elas têm um caráter mais informativo. E veja, são universos diferentes. Um é o universo societário, que é o universo da SA e da limitada, que são os principais tipos societários do Brasil, e outro é o universo do MEI, da ME e da EPP. Eles se misturam porque no nome empresarial, que é exatamente essa expressão pela qual a empresa é conhecida, no nome empresarial precisa constar isso, né? Para fins de registro na junta, para fins de Receita Federal, para que haja uma correta fiscalização, um correto tratamento daquele empreendimento, certo? Então veja, não confunda o nome empresarial com o nome fantasia. Nome fantasia é um nome de apelo comercial pelo qual aquele negócio é conhecido. Então, por exemplo, o Burger King tem o nome Burger King, mas se você for olhar o nome empresarial da empresa por trás do Burger King, não é Burger King. Burger King é um nome fantasia. E o nome fantasia tem uma proteção limitada, diferente de marca, por exemplo. A marca ela é registrada no INPI e ela tem uma abrangência nacional. O nome fantasia, ele pode ter uma proteção, mas geralmente é uma proteção mais frágil, porque você não pode, de certa maneira, proibir explicitamente, né? Você não pode simplesmente notificar o fulano e falar, não use isso. Você vai precisar provar, é muito mais complicado o processo, porque você não tem um registro, ou seja, você tem que provar que você utiliza aquele nome fantasia há mais tempo para poder fazer jus àquela denominação, certo? Então, feito esse esclarecimento, creio eu que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, deixem aqui nos comentários e até o próximo vídeo.